Voltando ao texto de Colossenses, capítulo 2, vou ler novamente. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Hoje nós chegamos no texto, tema que dá o título a essa série de estudo indutivo no livro de Colossenses. Nós temos falado um pouco sobre estudo indutivo, e quando falamos sobre estudo indutivo, nós falamos de observar o texto, interpretar o texto, relacionar o texto com outro texto da Escritura que trata do mesmo tema, do mesmo assunto, e por fim, fazer a aplicação do texto para a nossa vida. Quando estudamos a Escritura, não é só entender a Bíblia, mas é entender para obedecer. Então, quando nós falamos de aplicação, e sempre lembrando daquelas 7 perguntas de diálogo, né? Quem, que diz a respeito do sujeito, o autor, o que, qual é a ação, qual é o feito, onde, qual o lugar, a localização, quando, o tempo, a hora, a ocasião, por que, o motivo, a razão, como, o modo, a maneira, o jeito de fazer, para que, o objetivo e o alvo, sempre fazendo essas perguntas ao texto para que ele nos responda o que Deus quer ensinar para nós. Então, falando sobre aplicação, a aplicação está ligada ao ensino principal da passagem bíblica que nós estamos ensinando e queremos aprender sobre ela. Se nós não fizermos uma aplicação, o nosso estudo bíblico ele não estará completo, e nós não teremos de fato entendido a palavra do Senhor e o que ela significa para nós. A pergunta é como aplicar ou como funciona o que nós estamos estudando às nossas vidas. Há pelo menos algumas questões que precisamos levar em conta. Primeiro, medite nos pontos principais e avalie cada um deles e os seus detalhes à luz do que foi afirmado. Então, quando nós vemos as frases principais do texto, na hora de aplicar é preciso revê-las, lê-las outra vez. Segundo, busque especificamente o que esse texto está dizendo que eu preciso crer. O que esse texto está dizendo para que eu faça, para que eu louve a Deus, para que eu adore o seu nome. Esse texto menciona algo que eu preciso pedir a Deus em oração, ou que eu preciso interceder em favor disso na vida da minha igreja, na vida da minha família, na minha vida pessoal, na vida de um amigo, de um conhecido que está passando por esse tipo de situação. Há algo sobre o que eu preciso planejar e orar pedindo a Deus a direção divina. Então essas questões, elas têm a ver com como aplicar o texto bíblico. Há algo que eu não estou crendo e eu preciso crer, há algo que eu preciso obedecer, há algo que eu preciso fazer, isso me leva a adorar a Deus, a interceder pelas outras pessoas, isso me leva a replanejar alguma coisa que eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Então, tendo dito isso, vamos entrar no contexto desses 2 versículos que nós acabamos de ler aqui. Paulo ele terminou o parágrafo anterior mencionando a sua alegria e a sua expectativa quanto à ordem e à firmeza dos colossenses. Aqui ele alcança o clímax da epístola apontando para o fato de que o ponto alto do discipulado cristão é andar, é comportar-se de acordo com o modelo que nós recebemos e pelo qual nós aprendemos, que nós já vimos no capítulo 1, que é Jesus Cristo. Cristo é o mistério que estava antigamente oculto, mas agora ele foi revelado, tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele, tudo foi feito por meio dele, e Paulo então diz que a ele deve ser dada toda a glória, todo o reconhecimento o tempo todo. Esses 2 versículos, eles ensinam 2 verdades a respeito do discipulado que nós precisamos aprender na nossa vida. Porque andar,
que é a palavra, a frase-chave aqui, ela tem a ver com comportar-se. Significa andar de acordo com o que foi ensinado. Então, é comportar-se de acordo com aquilo que nós aprendemos. Então, o que Paulo ensina aqui? Primeiro, como nós recebemos a Cristo, devemos andar nele. Como nós ouvimos e foi nos ensinado a respeito de Jesus Cristo, de acordo com isso nós devemos nos comportar. O nosso procedimento, os nossos hábitos, o nosso jeito de ser e de fazer as coisas precisa ser moldado por tudo isso que nós recebemos e que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. Repare no texto que Paulo está falando a respeito do como. Então ele diz: como vocês receberam a Cristo, desse jeito se comportem. A pergunta justa é a seguinte: como nós recebemos a Cristo? Como que ele foi ensinado para nós? Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: leia tudo o que eu falei até agora. Lá no capítulo 1 ele diz como que nós recebemos a Cristo. Ele é o Senhor, Ele é aquele que nos libertou do império das trevas. Nele reside toda a plenitude da divindade. Tudo foi feito por meio dele, tudo foi feito para ele. Então ele diz que nós devemos nos comportar de acordo com esse Jesus Cristo que nós conhecemos. E se você ler a partir do versículo 13, o Jesus Cristo que nós recebemos é aquele que liberta das trevas. Ele é aquele que nos dá a redenção e a remissão dos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que governa sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias. Tudo foi feito, criado por meio dele e foi criado para servi-lo. Ele então diz: ele é antes de todas as coisas, ele é eterno, e nele tudo tem a sua subsistência. A palavra subsistir, ela tem dois sentidos: o de manter-se firme e o de receber o alimento. É ele quem sustenta, é ele quem dá substância, subsistência a todos nós. Como que nós recebemos a Cristo? Verso 18 do capítulo 1. Nós o recebemos como aquele que é a cabeça do corpo, que é a igreja. É aquele que governa a igreja, é aquele que comanda a igreja. Ele é o princípio, está no começo de tudo. Ele é o primogênito de entre os mortos. A ressurreição dele é o modelo da ressurreição de todos os outros. Então ele diz que ele tem a primazia. Ele tem o direito de ser chamado de o primeiro. E ele conclui dizendo que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, tudo aquilo que se completa, e ele então fez a paz por meio do seu sangue e reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então, quando Paulo diz aqui no texto que nós recebemos a Cristo e nele devemos andar, e ele coloca esse como na frente, isso te remete lá para trás. Como foi que nós recebemos a Cristo? Do jeito que Paulo explicou antes. É assim que nós entendemos essa questão. E nesse versículo 6, Paulo nos apresenta 3 questões relacionadas a esse discipulado, a esse receber Jesus, que nós precisamos ficar atentos. O primeiro é que o comportamento é determinado por aquilo que nós aprendemos. Nós não aprendemos só para encher nossa cabeça de conhecimento. Nós aprendemos para amoldar, para fazer com que o nosso comportamento seja dirigido pelas coisas que nós aprendemos. Então, se você antes ia no mercado e não sabia fazer conta, era assim que você fazia as compras. Mas aí você foi na escola e aprendeu matemática, aprendeu somar, multiplicar, dividir, aprendeu a subtrair. Então, agora você olha para as notas e você sabe qual é qual o valor de cada uma e aprende a fazer contas. Então, depois que você aprendeu matemática, nunca mais você vai ir nunca mais você irá ao supermercado, à mercearia, ao açougue,
sem fazer conta daquilo que você está levando para comprar. Ou seja, você amoldou, você fez com que aquilo que você fazia fosse dirigido por aquilo que você aprendeu. Paulo está dizendo que no que diz respeito a conhecer a Bíblia, a conhecer Jesus, é a mesma coisa. À medida em que nós vamos recebendo e conhecendo a Jesus Cristo, nós vamos mudando o nosso comportamento de acordo com quem Ele é e o que Ele manda e espera de nós. Paulo diz que nós recebemos a Cristo como Senhor. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é Senhor, há pelo menos duas questões envolvidas. Que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas, e que Ele tem o direito de governar. Então, quando nós dizemos, olha, você precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa recebê-lo como Senhor da sua vida, é exatamente entregar a condução, o governo da sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, Ele tem o direito de governar, mas Ele também tem o direito de propriedade. Ele pagou a nossa dívida de pecados para com Deus, nós agora lhe pertencemos. Ele foi recebido por nós para nos governar, não para nos atender ou para atender os nossos pedidos simplesmente. Andar, segundo o que Paulo está dizendo aqui, é comportar-se, é viver de acordo com a sua vontade, segui-lo onde quer que ele for e segui-lo como aprendizes, alunos. A palavra discípulo, ela quer dizer simplesmente aquele que aprende com outro. Então, os discípulos de Jesus são aqueles que aprendem com Jesus. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Então, nós estamos aqui e nós vivemos a nossa vida cristã para nos comportarmos de acordo com aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Segui-lo como alunos que precisam e querem aprender a ser parecidos com Ele. A segunda questão que Paulo levanta aqui é que Cristo, então, é o modelo da vida cristã. Ele diz, como receberam, assim andem. Do jeito que receberam, Ele é o Senhor, dessa forma vocês devem andar, obedecendo àquele que é Senhor. Em Efésios, Paulo diz que devemos andar assim como Ele andou, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Pedro diz que Cristo deixou exemplo para seguirmos os seus passos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Então, Cristo é o nosso modelo. Quando nós temos dificuldades, quando enfrentamos oposição, quando nós somos rebaixados ou comparados com outras pessoas, nós temos que olhar para o modelo que é Jesus Cristo. A Bíblia não diz que nós devemos ignorar o testemunho dos outros, mas que nós devemos medir o nosso testemunho não pelo testemunho dos outros. Nós temos que medir o nosso testemunho por quem Jesus Cristo é e como Ele nos governa. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos ser modelos, o padrão que é dado não é qualquer um de nós comparados uns com os outros. O padrão que é dado é o próprio Deus. A grande questão é que Deus coloca Ele mesmo como padrão e Ele promete nos ajudar, nos socorrer, nos conduzir para que nós possamos andar a vida cristã sempre perto dEle. A terceira questão que Paulo coloca, então, é que a nossa mensagem não pode ser modificada. Observe de novo lá na frase, como recebestes, andai nele. Não é como vocês escolherem, andem. Do jeito que vocês acharem melhor, separando aquilo que vocês gostam, deixando de lado o que vocês não gostam, andem. Não, ele diz, do jeito que receberam. Qual foi o jeito que nós recebemos? Como Senhor, como aquele que nos governa. Se Ele nos governa, é o que Ele diz e o que Ele faz que determina como nós devemos nos comportar. Quer ver um exemplo bíblico catastrófico disso?
Levítico capítulo 10. Você lembra o que está narrado lá? Levítico capítulo 10 é quando o tabernáculo é inaugurado. Ele é usado, o sacrifício é feito pela primeira vez. Então a Bíblia diz que Moisés faz tudo do jeito que Deus mandou, e aí Deus acende o fogo do holocausto e a nuvem de fumaça enche o Santo dos Santos. Quando você lê o capítulo 9 ele é muito grande e ele é repetitivo. Ele usa uma frase que é repetida o tempo todo. Ele diz: Moisés fez do jeito que Deus mandou. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Moisés fez do jeito que Deus havia falado. Umas 5 ou 6 vezes essa expressão aparece no capítulo 9. Aí o fogo é aceso e a nuvem de fumaça da glória de Deus enche o tabernáculo. O que acontece depois? Os 2 filhos mais velhos de Arão, vendo aquilo que havia acontecido, eles olharam um para a cara do outro e falaram assim: puxa, podia fazer de novo, né? Vamos pegar o nosso incensário, vamos acender os incensos e vamos balançar o nosso incenso aqui na presença de Deus, para Deus acender o fogo do holocausto outra vez. E aí eles balançaram os incensos e a Bíblia diz que Deus mandou fogo de novo, só que em vez de mandar na direção do altar, mandou na direção deles, e os 2 morreram queimados vivos na presença de Deus. Por que Deus foi tão severo? Porque toda vez que Deus faz uma revelação, Ele não permite que ela seja alterada por nós. O que Nadab e Abiú fizeram era diferente do jeito que Deus havia mandado fazer. Um outro exemplo, Davi, 2 Samuel capítulo 5, ele tem várias batalhas. O texto de 2 Samuel 5 narra que Davi é vitorioso pelo menos 3 vezes. E nas 3 vezes que Davi é vitorioso, antes da batalha, é dito que ele consultou o Senhor, consultou o Senhor, consultou o Senhor. Quando abre o capítulo 6, Davi está tão feliz porque Deus dá vitória para ele, para todo quanto é lado, que ele resolve levar a Arca da Aliança para Jerusalém, e ele manda fazer uma tenda para ela nova. Nessa época o tabernáculo já deveria ter sido destruído, provavelmente lá em 2 Samuel capítulo 5, quando Eli morre, naquele dia o tabernáculo deve ter sido destruído, porque ele não é mencionado mais. Então a Arca da Aliança ficava numa tenda, e essa tenda foi ficando velha. Davi disse: Deus tem me abençoado tanto, então eu vou fazer uma tenda nova em Jerusalém, e levarei a Arca de Siló, que era a cidadezinha onde ela ficava, para Jerusalém. E aí tem toda aquela festa, música, sacrifícios, danças, e a Bíblia não condena nenhuma daquelas coisas. No entanto, Davi não consulta o Senhor. Não há nada no capítulo 6 que diz que Davi consultou a Deus se ele devia ou não devia fazer uma tenda nova. Mas ele fez mais. Ele mandou fazer um carro novo e pegou bois novos para puxar esse carro e colocou a arca em cima dela. Lá em Levítico, dizia a forma correta da Arca da Aliança ser carregada. Ela tinha 4 argolas nas suas 4 laterais, e nessas argolas enfiavam-se 2 varais, para que 4 levitas as levassem nas costas. Então eram 2 levitas na frente, com o varal no ombro, e 2 levitas atrás, com outro varal no ombro, e a arca no meio sendo suspensa pelos varais, coberta com uma cortina de pelo de carneiro, se eu não me engano, porque ela não podia ser vista. Davi ignorou isso. E aí ele coloca a arca no carro, e um homem chamado Uzá, que era filho do sacerdote, está conduzindo a arca. Uzá sabia que a arca não podia ser carregada desse jeito, ele era o sacerdote. Mas ele não teve coragem de falar para Davi que não podia fazer do jeito que Davi fez. Eu acho que ele pensou assim: bom, deixa o Davi levar no carro, se der algum problema, eu resolvo. E aí deu problema.
Os bois tropeçaram, a arca começou a balançar, ele achou que a arca ia cair do carro, foi lá e colocou a mão na arca para segurar, para ela não tombar e cair. A Bíblia diz que ele morreu imediatamente por causa dessa irreverência. Por que Deus foi tão severo? Porque Deus havia dito como a arca deveria ser carregada, o sacerdote deveria ensinar isso para o povo, e quando Davi quis fazer um agrado para Deus do seu próprio coração, o sacerdote tinha que dizer para ele: não é desse jeito, é do jeito que Deus mandou, mas ele não disse. E Deus, em vez de cobrar de Davi, que é quem tinha cometido o erro, cobrou do sacerdote, que é quem devia ter ensinado para Davi o jeito certo de fazer. Então, quando Paulo diz assim, como recebestes, andai nele, ele está dizendo que nós não podemos modificar o ensinamento que nós recebemos. Nós não podemos inventar moda. Na época da reforma, existiam dois princípios de adoração. Um chamava princípio normativo e o outro chamava princípio regulador. O princípio normativo era ensinado por Martinho Lutero. Ele dizia o seguinte: tudo aquilo que a Bíblia não proíbe, eu posso usar na igreja no culto. Então a Bíblia não proíbe a gente usar velas. Então vamos colocar umas velas no culto. A Bíblia não proíbe a gente ter que ajoelhar na hora de receber a ceia. Então, toda vez que for receber a ceia, ajoelha para receber. A Bíblia não proíbe. Então, eram colocadas coisas que a Bíblia não proibia na hora de fazer o culto. Quando Calvino, Zwinglio, John Knox e os reformadores da linha reformada surgiram, eles desenvolveram um outro princípio, segundo eles, baseado na Escritura, o princípio regulador. O princípio regulador dizia o seguinte: nós só vamos fazer no culto aquilo que está prescrito na Bíblia. Se não está ensinado, não é para fazer. Nota a diferença do princípio regulador com o princípio normativo. O princípio normativo diz que o que Deus não proíbe, eu posso fazer. O princípio regulador, ele é mais limitado. Eu só faço o que Deus mandar. Agora, o que parece que aconteceu lá em Levítico 9? Deus não proíbe usar incensário, vamos usar. E aí, como diz a minha filha, deu ruim. A Bíblia não proíbe colocar a arca da aliança em cima de um carro. Então vamos usar. E aí usar se deu mal. Agora, a Bíblia diz que a arca tem que ser carregada com varais. Então, o princípio regulador diz, se a Bíblia diz que é para carregar com varal, eu não vou carregar numa carroça, eu vou carregar no varal. Então, no culto, na igreja, na nossa vida, a gente faz aquilo que Deus mandou, do jeito que Ele mandou. Lembra de Saul? Deus chega para Saul e diz, vai lá, destrói os amalequitas, tudo, mata todo mundo. Ele foi lá, matou quase todo mundo, deixou um vivo, e todas as ovelhas bonitas, e ele trouxe para fazer um louvorzão para Deus. Vamos oferecer essas ovelhas em culto para Deus. Só que Deus tinha dito que era para destruir tudo. Aí quando Samuel chega, Saul diz, eu fiz a vontade de Deus. Samuel, é até um momento cômico na Bíblia. Samuel vira para ele, se você fez a vontade de Deus, que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Bé, 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 bé. Se tem ovelha balindo, é porque você não fez do jeito que Deus mandou. O que Saul se justificou dizendo que aquelas ovelhas era para o culto a Deus. Aí Samuel diz um versículo que quase todo mundo sabe de cor. Tem o Senhor prazer em sacrifício, mais do que se obedeça a sua palavra? Qual que Deus prefere? Que você faça um sacrifício, um cultão, um louvorzão para Ele? Ou que você faça do jeito que Ele mandou? Então Paulo está dizendo, como recebestes? Da forma como foi recebido, desse jeito vocês devem praticar. Nós não podemos mudar
o ensino, a mensagem que nós recebemos da parte de Deus. Nós temos que passá-la adiante do jeito que nós recebemos. O segundo ensinamento, então, ele diz: como vocês foram instruídos, cresçam. Observe aí no texto. Ele diz, deixa eu abrir aqui de novo na minha página. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Você lembra lá do capítulo 1, quem instruiu a igreja? Vocês lembram o nome dele? Epáfras. Então Paulo está dizendo, do jeito que Epáfras ensinou, e com isso ele está dizendo que Epáfras ensinou corretamente, cresçam. E aí ele usa algumas expressões que nós precisamos meditar um pouco sobre elas. Como é que é essa questão da instrução? Ele traz 4 ensinos aqui. Primeiro, ele diz que o ensino que nós recebemos é como um terreno onde as nossas raízes devem se aprofundar, nele radicados. As nossas raízes devem se prender profundamente no ensino que nós recebemos. Ou seja, Deus não quer que nós conheçamos a Bíblia superficialmente. Deus quer que a gente conheça a Bíblia profundamente. Colossenses capítulo 3, verso 16, nós vamos meditar nele daqui a alguns dias. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente uns aos outros, para que haja edificação na nossa vida. O que é que Paulo está dizendo? Que o ensino é como um terreno e nós devemos fincar as nossas raízes com profundidade. Nós tivemos aquele vento forte na semana passada que sujou a casa de todo mundo. Algumas cenas foram passadas no final do dia nos jornais que foram impressionantes. Telhas sendo levadas. Mas uma que impressionou muito, o camarada estava filmando a avenida em frente à casa dele e de repente a árvore, uma árvore grande, pesada, aparentemente com raízes fortes. Então, se as raízes não estão profundas, qualquer vento forte ou não pode derrubar a nossa fé. Ele está falando então que Jesus Cristo é o terreno onde as nossas raízes devem se aprofundar. Nele radicados é em Cristo. Segundo, ele diz mais aí, nele alicerçados, radicados, edificados, confirmados na fé. Então, se Jesus é o terreno onde as nossas raízes devem aprofundar, Jesus é o alicerce sobre o qual nós devemos edificar. 2 Pedro, capítulo 1, nós vimos domingo passado, do versículo 1 ao versículo 4. Pedro diz que Deus já nos deu em Cristo tudo o que precisamos para crescer na nossa fé. Porque em Cristo nos têm sido doadas todas as muito grandes e preciosas promessas. Promessas que são muito grandes, promessas que são preciosas. Deus não nos deu promessas de vidro, Deus nos deu promessas de diamantes. Ou seja, qual que é a diferença do valor do vidro para o valor do diamante? Qual que vale mais? Não é? Nele edificados. Jesus é o alicerce sobre o qual nós devemos construir as nossas casas. Alicerces sólidos não permitem o surgimento de rachaduras na construção. Eu fui pastor de uma igreja
que para que ela fosse construída foi necessário vender outra. E muita gente ficou triste porque precisou vender um templo para poder construir outro maior. E aí construiu aquele templo do jeito que deu. Queriam que ele fosse grande para caber mais pessoas. Ele cabia 300 pessoas, mas para que o dinheiro desse foi necessário então economizar em alguns materiais. O resultado, quando aquele templo, chamado de Templo Novo, completou 20 anos, ele estava cheio de rachaduras. As rachaduras saíam nas janelas, na perpendicular. Todas as janelas tinham rachaduras descendo em direção ao chão. E quando você ia em frente à igreja e olhava para ela, você via que o telhado fazia assim. O pessoal diz que o telhado havia selado. O risco que acontecia de que em algum momento aquele telhado viria abaixo sobre todos que estavam lá dentro. Por que aquelas rachaduras apareceram? A gente chegava lá, enfiava o dedo dentro delas e via os irmãos passando do outro lado, do lado de fora. Deu um trabalho danado para reformar aquilo lá. Mas por que aconteceu? Porque o alicerce foi mal feito. Ele não suportava o peso que foi colocado sobre ele. A Bíblia diz que Jesus é o melhor alicerce. É nele que nós devemos ser edificados. Ele é um alicerce sólido. Ele é a rocha sobre a qual nós devemos edificar as nossas vidas. Mas ele diz mais, em terceiro lugar, ele diz que nós devemos ser radicados nele, edificados nele e confirmados na fé. Jesus é o mestre cujo ensino nós devemos confirmar. Você aprendeu mesmo? Você sabe mesmo como fazer? Então você tem um frango para cozinhar. Você dá a instrução para a pessoa que você está ensinando a cozinhar. E aí você dá a tarefa de ela cozinhar no próximo dia. Será que ela aprendeu mesmo? Ou ela vai ficar cheia de dúvida? Ela vai se lembrar dos ingredientes, ela vai lembrar do lugar onde o frango deve ser cortado, como que ele deve ser preparado. Nós precisamos confirmar o ensino que aprendemos. Há uma preocupação na Bíblia com que nós confirmemos o que nós aprendemos. Confirmar a vocação, confirmar a eleição, confirmar o ensinamento. Por quê? Porque nós sempre vamos precisar disso. E se nós não lembrarmos, vai fazer falta. Então, Paulo está dizendo que nós recebemos a Cristo como Senhor, devemos andar nele e devemos crescer na instrução e no ensinamento que nós recebemos do Senhor Jesus. E a última observação que Paulo nos dá é que todo crescimento em Cristo deve ser vivido com gratidão. Ele então diz, nele radicados, alicerçados, confirmados na fé, crescendo com gratidão. Olha a última frase do texto. Crescendo em ações de graça. Nosso crescimento é motivo de gratidão. Você olhar para trás e saber que você tem mais intimidade, mais conhecimento de Deus hoje do que tinha no passado, é algo muito interessante. A gente começa a ler muito a Bíblia e acha que esgotamos o ensinamento. Um dos livros que eu tenho vontade de ler, eu ainda não consegui adquirir um para mim, é um livro chamado A Cruz, do Dr. Martin Lloyd-Jones. Nós temos A Cruz de Cristo, do Dr. John Stott, que foi publicado na mesma época. Mas quando Lloyd-Jones publicou o seu livro A Cruz, ele disse que já tinha 40 anos que ele era pastor na mesma igreja. Imagina um pastor pastorear a mesma igreja 40 anos. Então, depois de pastorear aquela igreja 40 anos, ele disse assim, acho que eu já ensinei tudo. Não tenho mais nada que ensinar aqui. Aí ele se assentou no seu gabinete para preparar o próximo sermão e orou. E ele disse que quando ele começou a orar, ele se lembrou da cruz. E então ele preparou vários sermões sobre a cruz. E eles foram publicados. Quando ele escreveu esse livro, ele já tinha
a experiência de 40 anos de ministério. Não era um pastor que estava começando agora a arte de ensinar a palavra de Deus. Era um homem experiente, já tinha ensinado muita coisa na Bíblia. Então, quando ele procurou e pesquisou de novo sobre a cruz, ele trouxe muitos ensinamentos novos. Hoje de manhã, eu assisti uma palestra sobre música na igreja, lá no seminário, proferida pelo reverendo Márcio Alonso, que é o pastor da igreja do Jardim América. Eu compartilhei o link em alguns grupos aqui da igreja, especialmente os grupos que têm músicos. E eu aprendi tanta coisa nova, que eu não sabia, e que está ali na Bíblia, e que às vezes a gente não presta atenção. E ele então deu uma passagem histórica de como que a música foi se desenvolvendo na igreja, e por que os reformadores questionaram o jeito da música ser executada na igreja da época da Reforma. Na época da Reforma ninguém cantava na igreja, só o coral. E o coral cantava em latim. E o coral tinha no mínimo 4 vozes. E as músicas que os corais cantavam geralmente tinha pouca letra e muita repetição. Nada semelhante ao que acontece hoje em dia, né? Então esse negócio de ter pouca letra e repetir o tempo todo já é antigo. Então os reformadores se rebelaram contra isso. Uma música que só o coral cantava, uma música que tinha muita repetição e uma música que era cantada num idioma que ninguém entendia. Como que eu vou adorar com essa música? Como que eu vou aprender a palavra de Deus com essa música? Então eles resolveram cantar a palavra para que a palavra fosse ensinada através da música. E o pastor Márcio terminou a palestra dele fazendo uma pergunta que envergonha qualquer teólogo. Ele diz assim: quantos aqui sabem me dizer pelo menos uma das 95 teses de Martinho Lutero de cor? Eu sou professor de história da igreja e não lembrei de nenhuma. E já li as 95 teses umas 3 vezes inteiras. Não lembro de nenhuma de cor. Aí ele perguntou: quantos aqui sabem cantar o Castelo Forte? Todo mundo. E o Castelo Forte é baseado no Salmo 46. Ele canta o Salmo 46 no Castelo Forte. Nós sabemos o Castelo Forte porque ele foi musicado. Então a música, ela é importante para ensinar, e é por isso que a gente tem que ter boa música com boa letra. Se a gente tiver música bonita com letra ruim, daqui a uns dias o pessoal vai começar a dizer que a teologia que a gente ensina não serve. Porque a da música é que vai ficar na memória. Então, há muito o que aprender. E Paulo diz: todo o crescimento, ele deve ser vivido com gratidão. Gratos a Deus porque Ele nos dá pessoas para nos ensinar a palavra com fidelidade. Gratos a Deus porque nós podemos estudar a palavra e aprendê-la, e assim também sermos fiéis ao nosso Senhor. Qual que é a conclusão de Paulo? Paulo disse no capítulo 1 que Jesus Cristo é o centro de tudo na vida cristã. Se Jesus Cristo é o centro, então nós devemos nos comportar de acordo com a sua palavra. A partir de agora, Paulo vai começar a fazer aplicações práticas sobre Jesus Cristo ser o Senhor, lá do capítulo 1, na vida prática dos casais, dos filhos, dos trabalhadores, aqui na carta de Colossenses. Como que Jesus Cristo é Senhor na vida das mulheres, na vida dos maridos, na vida dos filhos, na vida dos trabalhadores, na vida daqueles que oram. Então, isso nos remete ao capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha o que Paulo diz lá. Pois nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo permanece, tudo subsiste. Então todas as coisas foram criadas para Cristo, por Cristo, em Cristo, para a glória de Cristo. E nós devemos viver nossas vidas para Ele. 2 aplicações para você levar para casa. Hoje eu falei um pouco sobre aplicação no estudo indutivo. Então, se Jesus Cristo é o nosso Senhor e nós o recebemos como recebestes, verbo no passado, ele está falando a gente que já conhece Jesus, como recebestes, todos os que já receberam a Jesus Cristo são filhos de Deus. Lembra de João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi assim que nós recebemos Jesus. A saber, os que creem no seu nome. Então, se você crê em Jesus, você é filho, filha de Deus em Cristo Jesus. Segundo, ser instruído como discípulo de Cristo é mais do que frequentar uma igreja e obter informações intelectuais a seu respeito. Significa envolver-se pessoalmente com o nosso Salvador. Por isso que Paulo usa a figura do andar. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista fala de alguém que anda e se encontra com uma pessoa ruim. Essa pessoa ruim faz com que ele pare ali para escutar as coisas erradas que ele está ensinando. E aí ele fica cansado de conversar em pé, ele se assenta. E aí eles passam horas escarnecendo a respeito de Deus. Paulo está dizendo: levante-se, coloca em prática o que você aprendeu com Jesus Cristo. Vai praticar, não fique parado, faz a sua fé funcionar, fale de Jesus para as pessoas, viva com fé, viva a alegria do Evangelho, transmita às pessoas o que significa andar com Jesus Cristo. E aí, 2 motivos de oração para nós orarmos. Primeiro, ore para que você seja um bom discípulo e aprenda a discipular outros a fim de que conheçam a Jesus como você o tem conhecido. Compartilhe com outras pessoas o que você sabe e o quanto você sabe de Jesus. Ore para que você faça isso. Segundo, ore para que o nosso aprendizado frutifique em nossas vidas. Se eu falo que devo amar, ore para que Deus te ensine a praticar o amor. Eu fui vizinho de uma mulher que se chamava Ana. Dona Ana era uma das mulheres que a gente mais tinha medo na nossa rua. Ela era má, ela batia nos filhos dela, que eram casados e tinham 2, 3 filhos cada um. Morava tudo às custas dela, quando eles faziam coisa errada, ela batia neles. A gente jogava bola na frente das nossas casas. Então, quando a gente está jogando bola na rua, isso é uma coisa que quase ninguém faz mais hoje em dia, a bola caía no vizinho. Quando caía no quintal da dona Ana, ela saía na porta com a faca na mão, pegava a bola e, olhando para a gente, ela furava a bola e jogava o que sobrava. Todo mundo tinha medo da dona Ana. Ela era má. Ela brigava com todo mundo na vizinhança. Mas um dia, uma senhora da nossa igreja a conheceu e começou a falar de Jesus para ela. Nessa época eu vim para o seminário. Então eu não acompanhei o discipulado da dona Ana, mas ela entregou a vida para Jesus. E aí, quando eu voltei nas férias e fui na minha igreja, visitar a minha igreja, dona Ana estava lá. E ela tinha um rosto sério, bravo, que botava medo nas pessoas. Mas agora lá na igreja, o rosto dela ficou sereno, calmo.
E ela passou a sorrir. Era outra Ana, não era aquela que eu conheci, que eu tinha medo. Era uma mulher diferente. E ela mudou, porque uma outra mulher compartilhou com ela Jesus.